Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. Pra quem é CLT, pra quem tá aí com a carteira assinada, segunda parcela do 13º, hein? Já fiquem atentos aí, rapaziada. Quero agradecer aí a marca de 81 mil inscritos, tá? A gente tá com a meta aí de bater 85, a gente vai devagarinho, passo a passo, tá? Conto com a colaboração de todos. E é isso, família, vamos para as notícias do Corinthians, muita novidade do mercado da bola, tá? Coisa bem positiva mesmo. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre o elenco do Corinthians, tá? Segue aí a rotina de treinamentos, como eu passei para vocês. Ontem, os jogadores passaram por uma bateria de exames, tá? Muita coisa mesmo, pareceu uma clínica lá no Corinthians ontem, tá? E aí depois tiveram aí um treinamento, uma atividade tática sob o comando aí do Fernando Lázaro. Os exames foram oftalmológicos, tá? Então exame de vista, do nariz, ouvido e garganta, tá? Então os jogadores aí passaram por essa bateria de exames para ver como que tá a visão, como que tá tudo aí dos atletas para retomarem aí aos treinamentos. Depois foram programados, tá? Fizeram 2 trabalhos aí de bolas paradas, ofensivas e defensivas, tá? E por fim, houve um trabalho de força na academia e movimentação tática, tá? Então, esse aí foi o treinamento do Corinthians ontem. Muitos exames, bolas paradas, tá? E depois foram a campo. Obviamente que as bolas paradas também foram no campo, tá? Foram a campo aí para outras atividades. Vale ressaltar, tá? Que 5 atletas da categoria de base complementaram a atividade. Os laterais Léo Maná e o Vitor Mer, o zagueiro Murilo e os meio-campistas Breno Bidon e Kaique. E aí um ponto importante, tá, que eu tô observando. Se a gente pegar do treinamento de domingo, foram outros atletas da base. Se a gente pegar de ontem, foram outros atletas. Então assim, o que eu tô percebendo? O Fernando Lázaro está fazendo uma rotatividade dos jogadores da base que treinam como profissional, tá? Como eu trouxe para vocês, a Taça São Paulo começa dia 2 de janeiro. Então, os jogadores da base também estão se preparando para essa competição. Mas, obviamente, que a prioridade é o time principal. Então, como não estamos precisando de muitos jogadores, ele vai fazendo essa rotatividade. Vou fazer tal atividade, vou precisar de 2 laterais, um zagueiro e 2 meio-campistas. Vai lá e pega. Na outra atividade, se ele precisar de mais meio-campistas, já não vão ser Breno Bidon e o Kaique. Vão ser outros atletas, tá? Então, eu acho super positiva essa interação com a base e essa rotatividade também dentro do elenco. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, como eu falei, o Romero foi apresentado ontem, tá? No CT Joaquim Grava, concedeu uma entrevista coletiva, tá? Achei bem bacana, bem simples a coletiva, bem objetiva, né? Não teve nenhuma polêmica, nada demais, tá? Nada demais aí na coletiva de imprensa do Romero. Eu acho que a principal declaração dele foi sobre a volta, tá? Ele falou, a verdade é que eu nunca saí do Corinthians. Sempre acompanhava o clube, estando fora, e sempre era uma coisa pendente que eu tinha, de voltar para casa. Sempre é bom voltar para casa. Por isso minha decisão e da minha família também. A gente foi muito feliz aqui, então sempre é bom voltar onde realmente fomos muito felizes. E eu também fico feliz, tá, com essa sensação do Romero, com esse sentimento que ele teve aqui dentro do Corinthians, da casa dele, de felicidade e tudo mais, principalmente se a gente recordar a forma com que ele retornou ao Corinthians, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar, que o Romero saiu pelas portas do fundo. Ficou aquela conversa, o Romero quer renovar, quer renovar, quer renovar, quer renovar. A diretoria fez jogo duro, tá? O Romero quer um aumento de salário. Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Por fim, a diretoria falou, então é o seguinte, Romero, vai treinar em separado, tá? Vai treinar em separado do grupo.
acabando seu contrato, você sai. Então ele fica um longo período treinando em horário alternativo até acabar o contrato dele. O que hoje a gente está fazendo com o Luan, ele treinando separado do grupo, esperando uma proposta de algum outro clube, a diretoria fez com o Romero. Só que aí não tem nem comparação o que o Romero fez pelo Corinthians e o que o Luan fez pelo Corinthians dentro de campo. É surreal, tá? Mas enfim, feliz aí pelo retorno do Romero, tá? Nesse sentido que ele fala de voltar para casa, de ter sido muito feliz aqui. E tomara que ele consiga aí dar muitas alegrias para a fiel torcida. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Vasco, como eu trouxe aqui ontem para vocês, estava muito interessado no Lucas Piton, tá? Quer contratar um lateral esquerdo, negociando daqui, negociando dali. Falou com os representantes do Lucas Piton. O pessoal gostou, falou, não, é uma possibilidade boa, possibilidade muito boa, porque aqui no Corinthians ele tá meio que sem espaço. Se o Corinthians tem o jogador e já tem o Fábio Santos, e mesmo assim tá atrás de um lateral esquerdo, é porque não tem a confiança no Lucas Piton. E é o que hoje acontece no Corinthians, e com razão, tá? Nossa comissão técnica e a diretoria, com razão. E aí, pro Lucas Piton seria positivo ir para outro clube do futebol brasileiro, conquistar novamente seu espaço e buscar aí novos ares. E a situação é a seguinte. A gente aguardava a proposta, certo? Conversaram com os empresários dele, falaram, não, beleza, então agora é a proposta pro Corinthians. E o Vasco fez a proposta pro Corinthians. Mas os valores não foram revelados, tá? O Samir Carvalho chegou a trazer essa informação, tá? Falou, ó, é uma boa oferta e o Corinthians ainda manteria parte dos direitos econômicos do jogador. Então o Vasco compraria o Lucas Piton, pagaria um valor bom e o Corinthians ainda manteria uma fatia caso ele fosse negociado futuramente para a Europa. E aí não é igual foi com o Carlos Augusto. Uma porcentagem do lucro. Não, a porcentagem é do direito econômico do jogador. 20%, 15%, talvez, 25%, não sei, tá? Mas ele seria negociado com o Vasco num valor bom, numa oferta boa, que seria parecida com a sondagem que ele teve do mercado europeu nos últimos meses. E aí, cara, de verdade, eu gostaria de ver os valores. Pra ter uma concretização assim. Falar, ó, não, vale a pena ou não vale a pena, tá? Mas existe já essa proposta e a nossa diretoria está analisando. Quero saber a opinião de vocês, se vocês venderiam o Lucas Piton ou não. E aí, em complemento dessa informação, tá? Em complemento dessa informação, temos a publicação do portal Goal, tá? E também do setorista Raul Moura, de que o Corinthians fechou o empréstimo do Matheus Bidu. E aí, até completando a informação do Lucas Piton, seria um movimento ideal, que o Lucas Piton estaria saindo do Corinthians e a chegada do Matheus Bidu, tá? Já chegaria alguém para tomar conta da vaga. A informação do portal Goal é a seguinte: o Matheus Bidu chegaria ao Corinthians por empréstimo, e o Corinthians teria direito a 20% dos direitos econômicos do atleta. E aí ficaria a empresa Magnus com 40%, o Guarani com 40% e o Corinthians com 20%, tá? Ainda sobre isso, o Corinthians pagaria um valor para ele vir por empréstimo, sei lá, 2 milhões de reais, só para o Guarani emprestar ele e mandar esses 20%. E ao final do empréstimo, tá? Que seria aí até o final de 2023, o Corinthians teria a opção de compra, tá? Já teria o valor de compra fixado e teria essa opção de comprar o atleta em definitivo. Para mim, é uma das melhores possibilidades de negociação que o Corinthians pode ter. Traz o cara por empréstimo. Vai pagar um valor por 20%? Vai. Até para o Corinthians ter uma garantia caso queira comprá-lo depois. Você já tem uma pequena parcela. Só que se não quiser, você paga um valor pequeno e o jogador sai do seu time. Você não está amarrado em nenhum contrato, tá? Então, nesse sentido, se for o valor que eu estou falando de 1 até 2 milhões de reais, estou 100% de acordo,
tá? Estou 100% de acordo, porque é uma aposta positiva, que a gente gasta pouco e que, se der certo, a gente tem a possibilidade de dar continuidade no trabalho dele aqui no Corinthians, tá? Aí você tem o valor de compra fixado ao fim do empréstimo, tá? Você vai, paga e fica com o jogador. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Esse modelo de negociação entre o Corinthians e o Matheus Bidu agrada a fiel torcida? Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o Fábio Aleixo, que é um dos principais setoristas aí do futebol russo, tá? Um cara que acompanha muito o futebol europeu, principalmente ali do leste da Europa, tá? Ele trouxe a seguinte informação. Os dirigentes do Zenit planejam uma viagem aqui para o Brasil, tá? Em breve, não sei se ainda é 2022, mas muito provavelmente o início de 2023. E aí o pessoal começou já os burburinhos. E a informação do Fábio Aleixo é a seguinte: eles querem conhecer a estrutura do futebol aqui no país, conhecer os clubes e também conversar sobre a situação do Yuri Alberto. Por que eu falo sobre os burburinhos? Surgiu na imprensa a possibilidade do Claudinho retornar ao futebol brasileiro. E aí por isso que o Fábio Aleixo trouxe, ó, o pessoal falou que os dirigentes vão vir para o Brasil para conhecer alguns clubes, conhecer a estrutura do futebol e falar sobre o Yuri Alberto. A pauta Claudinho não existe ainda nesse momento, tá? Ainda não é um assunto que eles vêm para tratar. Pode ser que nas próximas semanas isso mude, mas nesse momento os dirigentes vêm para cá para esses assuntos. Conhecer a estrutura de futebol no país, conhecer alguns clubes e conversar sobre o Yuri Alberto. E aí temos um complemento, tá? Informação aí do Lance, de que o Zenit não se empolgou com os primeiros contatos aí do Corinthians para contratar o Yuri, tá? O Corinthians, obviamente, quer abater aí uma parte dos 25 milhões de euros, tá? Que o Zenit pede. Só que o clube russo, segundo eles, não se empolgou com o Ivan e com o Mantuan. Não agradou a equipe do Zenit. O Ivan pegando pênalti aí em decisão da Copa da Rússia, o Mantuan fazendo gols, não agradou. E aí, qual que é o ponto para mim crucial? É óbvio que eles não vão valorizar o Ivan e o Mantuan. Enquanto o Corinthians vai querer abater Ivan e Mantuan pelo Yuri, se depender do Corinthians, é essa troca direta, tá? Os dois ficam lá, o Yuri fica aqui. Acabou. O Corinthians não paga nada mais, não manda nenhum outro jogador. E aí, para eles, estaria desvalorizando o Yuri e valorizando o Ivan e o Mantuan. E eles querem o contrário. Querem valorizar o Yuri e desvalorizar o Ivan e o Mantuan, tá? Eles querem que o Corinthians mande o Ivan, mande o Mantuan e pague mais uma bolada, mais 10, 15 milhões de euros. Se depender deles, é isso, tá? Então, nesse sentido, que eu acho que a diretoria do Corinthians já tem que ficar esperta. Eles vão tentar a qualquer custo, falar que o Ivan não foi bem, que o Mantuan não foi bem, que isso e aquilo. Pra quê? Pro Corinthians pagar uma diferença grande. Então a nossa diretoria tem que chegar neles e falar, ó, aqui os números do Ivan. Olha os números do Mantuan. Olha a idade deles. Não, o preço deles vai ser esse. Ah, mas... Não. O cara tem essa média de jogos no seu time. Como que não agradou? Como que não agradou se ele tá jogando? Não faz sentido, tá? Então, é só isso que eu peço para nossa diretoria. Fiquem atentos, tá? Aproveitem bem essa reunião aí com os dirigentes, porque dá para fechar um negócio bom pelo Yuri Alberto e eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!